E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e do seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpista, que tocavam com sua harpa, e cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais, e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro, para que onde quer que vai, estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal da testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. E os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e das suas obras, e que as suas obras os sigam. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem uma semelhante do Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice à cega, e já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a foice na terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas e a vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Senhor amado, a tua palavra foi lida, nos ensina através da tua palavra, teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse capítulo 14 do Apocalipse, e todas as profecias bíblicas, você às vezes, profecias longas, você encontra um intervalo. Na profecia, às vezes o profeta no Velho Testamento, ele estava falando sobre amaldiçoando a nação de Israel, e falando alguma coisa sobre Israel, de repente deixa de falar
mal do povo e passa a falar bem de Deus, falar que Deus tem projeto para aquelas pessoas, que Deus tem um plano para aquelas pessoas, falar de bênção para aquelas pessoas. Aqui não é diferente. O capítulo 14 aqui está no meio de os capítulos aonde a grande tribulação está acontecendo. E aqui agora é como se fosse uma pausa que Deus dá para mostrar para nós igreja, porque se você pegar aqui exatamente o versículo 13, você vai entender isso. E eu ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora, e esse verbo desde agora está no presente, não está no futuro, na língua original. Nós morremos agora, somos bem-aventurados, por quê? Porque, veja bem, diz aqui o teu trabalho, desde agora, morre o Senhor, sim, diz o Espírito, para que descanse seus trabalhos e as suas obras sigam. Aquelas pessoas não estão morrendo, eles estão trabalhando, dando a sua vida para ter a vida. Agora, nós cristãos, quando morremos, nós já estamos descansando no Senhor, já estamos nos braços do Senhor, já estamos com a vida eterna garantida no céu. Morremos, já saímos dessa vida aqui, a alma e o espírito desse corpo, já estamos com o Senhor no paraíso, e de lá ninguém mais tira. E nós deixamos de ser salvos se nós quisermos perder a salvação, ou trocarmos salvação por alguma coisa. Então esse capítulo 14 é o capítulo onde existe uma pausa para mostrar para a igreja atuante, a igreja praticante, que Deus tem bênçãos futuras para nós e que no futuro também Deus tem castigo por isso. A verdade é essa. Só que isso, irmãos, às vezes machuca as pessoas e as pessoas não gostam de ouvir isso. Então, veja bem, você pega esse capítulo 14, você começa a ver aqui o cordeiro sobre o Monte Sião e os 144 mil aqui no versículo 1. Aí diz assim: e olhei e estava em cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinha escrito o nome dele e do seu pai. O cordeiro aqui é o Messias de Israel, o Messias que eles rejeitaram. João vê lá, só que agora está sobre o Monte Sião. O cordeiro também pode ser o cordeiro que foi sacrificado em nosso favor, como João Batista diz: o cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. O Monte Sião aqui está substituindo o nome Jerusalém. Por quê? Nós não sabemos, irmãos. Existem várias opiniões, mas a Bíblia, quando você começa a procurar o sentido, o fundamento, você não encontra. Só encontramos que o Monte Sião aqui está substituindo o nome Jerusalém. Agora, veja bem, no capítulo 3 anterior, nós vimos exatamente, Deus fala sobre Jerusalém, que estava contaminada pelo pecado. E os 144 mil aqui são os remanescentes fiéis de Israel, escolhidos lá no capítulo 7, e venceram a batalha pelo sangue de Cristo, e agora nas suas testas estão escritos o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo e o nome do Pai. Eles, o judeu, por que isso está escrito, o nome de Jesus e o nome do Pai? Porque os judeus só aceitavam Deus, Jeová, Yahvé. O Yeshua HaMashiach, o Jesus que viria salvar os judeus, que eles esperam até hoje, espera que virá. E aqui agora, eles vão ter escrito na testa deles, quem salvou eles foi o Yeshua HaMashiach, que eles esperavam de uma maneira errada, porque no Velho Testamento existem duas ramificações do Messias: o Messias pacificador e o Messias conquistador, e o Messias sofredor. O Messias conquistador é aquele no final da grande tribulação, que vai eliminar com todos os inimigos do povo de Deus. É esse que o judeu aceita. O Messias sofredor é aquele que veio para salvar a vida, dar resgate por muitos, que aí nós vemos em Isaías 53. Então esses 144 mil já foram escolhidos no capítulo 7, agora estão diante de Deus, agora diante do Monte Sião aqui, com o nome escrito na testa, o nome de Jesus e o nome do Pai. Porque, irmãos, quem salva é Jesus. Agora, quem habita nos cristãos, presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. Quem habita nos cristãos, firmado na palavra de Deus, em o Evangelho de João, capítulo 14, verso 23, Jesus disse uma palavrinha simples e objetiva e específica: aquele que me ama, o Pai o amará,
e viremos para ele e nele faremos morada. Tudo no plural. O cristão é alguém que tem o selo do Espírito Santo, de posse do Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando dentro dele. Esse é o tabernáculo visível de Deus, é Deus tabernaculando por pernas humanas. O judeu, para eles deixar se marcar por Jesus Cristo, escrever o nome de Jesus Cristo na testa, vai ser praticamente um castigo, mas eles vão reconhecer Jesus, como diz lá em Zacarias, que eles vão reconhecer aqueles que eles traspassaram, que eles condenaram Jesus, eles vão reconhecer e vão aceitar, e vai ser marcado pelo nome de Jesus. Agora, e presta atenção numa coisa, os cristãos é alguém selado com o Espírito Santo. A besta tenta também fazer a mesma coisa. Ela tenta dar uma marca para o seu povo também, para tentar enganar, para tentar substituir o sacrifício de Cristo e outras coisas mais. Então esses 144 mil representam a todos os cristãos que suportaram as provações aqui na terra por todos os tempos. Os 144 mil aqui está diante do trono lá, por quê? Vencer a provação, vencer a prova, representa nós cristãos que vencemos as provações. Eu estava dando aula ontem de soteriologia, e quando toca o assunto de soteriologia, Cristo em nós e vós em Cristo, Cristo em nós e Deus em Cristo, irmãos, tem uma coisa que passa desapercebida por muitos cristãos: a falsa ideologia. Falsa ideologia é crime. Se você disser que você é médico e você não for médico, o que acontece? Cadeia nele, não é isso? No mínimo ele vai responder um processo abençoado. Se ele dizer que a polícia não é polícia, o que acontece? Processo nele. Falsa ideologia. Não adianta você dizer que você é cristão se você não é cristão. Aqui está bem claro isso aqui, ó. Venceram por quê? Receberam a marca de Jesus Cristo, receberam a marca de Deus e teve suporte para suportar as provas. O verdadeiro cristão só vence esse mundo com a prática de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo agindo no seu interior, porque do contrário, irmãos, se a palavra de Deus estiver dentro do cristão através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele não vai vencer essa prova, não vai vencer de maneira nenhuma. Então esses 144 mil aqui representa nós. Por quê, irmãos? Este é o nome de Cristo, o nome do Pai escrito na testa, como nós temos o selo de Deus. Quando aquele louvor fez tanto sucesso, que se cantava tanto, depois esquece tudo, né? Eu tenho a marca da promessa. E é verdade, irmãos. Você é cristão, você tem a marca da promessa. E Satanás sabe disso. Ele não vai trabalhar com alguém que não tem a marca. Ele vai trabalhar com alguém que é marcado por Cristo. Se você é marcado por Cristo, você é salvo, meu irmão. Satanás vai trabalhar com você de tudo quanto é maneira para tentar te enganar. Até mesmo com as pessoas mais chegadas, com aquelas pessoas que você mais ama, ele vai tentar trabalhar de uma maneira para tentar te enganar. Porque você quer a marca da promessa, você quer a marca de Cristo. Como é que se conhece um animal lá no interior? Não é pela marca? Como é que Satanás sabe que você é cristão? Não é pela sua postura, não é pela sua, vamos dizer assim, pela sua fisionomia. Mas, embora algumas posturas representem também a santificação. Mas Satanás conhece que nós somos cristãos, é pela marca que nós carregamos. É pela marca que nós temos de Deus quando nós somos salvos. Deus carimba, esse aqui é posse minha. Como diz Efésios capítulo 4, verso 30. É o Espírito Santo que foram selados para o dia da redenção. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus, temos o selo, temos a marca para o dia da redenção. Então, irmãos, toma muito cuidado com isso. Então esses 144 mil são os remanescentes fiéis, mas não são o total do salvo da grande tribulação. Aqui são 144 mil judeus, marcados na testa com o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. E o nome do Pai. Não estão salvos da grande tribulação toda aqui não. Só os 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Ô irmão, como Deus é maravilhoso.
Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é glorioso. Vocês não aceitam meu filho? Não. Mas vocês vão ter que carregar a marca na testa agora. Aleluia, glória a Deus. Vocês vão ver que é Ele que veio para salvar. Vocês não aceitaram, mas é Ele que veio para salvar. Agora veja bem, irmão. O capítulo 14 tem o propósito de apresentar a todos nós cristãos, em todas as épocas, as maravilhas que os aguardam se permanecermos fiéis. Primeiro, irmãos, em nós existe a marca de Deus, através do Espírito Santo. Deus fala conosco, tão somente nós temos que estar atentos para ouvir. Irmãos, quando você é cristão, você queira ou não queira, você ouve a voz de Deus. Você ouve Deus falar de várias maneiras, sonhos, visões, revelação, pela leitura da palavra, pelo louvor. Deus fala com você de alguma maneira, Ontem eu parei no farol na Vida de Taboão, e eu estava com um pensamento, irmãos, sabe quando você está aquele pensamento, fala, meu Deus, você procura fazer tudo certo, e dá tudo, não flui as coisas, aí você vê o camarada pilantra, o camarada faz toda a coisa errada, e a coisa flui, né, aquela coisa toda, né, sabe, aquela coisa toda. Qual foi a palavra de ontem à noite? Porque eu fui pensando isso, até chegar na hora da aula, eu estava com o meu pensamento, falei, meu Deus, você procura fazer tudo certo, andar certo, você procura fazer a coisa, e nada flui, e o camarada faz as coisas tudo errado, e o camarada veio falar para mim assim, eu como da gordura e bebo da doçura. Olha só, e pilantra, irmãos, a coisa é séria. Só que tem uma coisa, Deus não se deixa escarnecer. O nosso Deus, o que o homem semear, Ele também se fará. Então Deus tem para a nossa alma lindas melodias, como diz o versículo 2 agora. As melodias que Deus tem para você aqui, ó. E eu vi uma voz do céu, com a voz de muitas águas, e com a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa. Deus tem para a tua vida lindas melodias. Você lembra aquele louvor que de 310 no cenário? Os mais belos hinos e poesia foram feitos na hora da festa, né? Negativo, na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora da choro, na hora da dor deste mundo. Deus faz você ouvir coisas maravilhosas, irmãos. Então Deus tem para nós cristãos lindas melodias. Outra coisa que Deus tem para nós, olha o versículo 3 aqui, e cantavam um novo cântico, como um cântico novo diante do trono, diante dos quatro animais e os anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Então veja bem, o mundo não ouve nem aprende as coisas que são do céu, somente os cristãos. Irmãos, louvor a Deus só louva quem é cristão verdadeiro. Quem não é cristão verdadeiro não tem prazer em louvar o Senhor e adorar o Senhor. Outra coisa, irmãos, nós vemos aqui no versículo 4 aqui agora, os verdadeiros cristãos estão vivendo no mundo, mas não estão contaminados com o mundo, porque são puros. Versículo 4, e esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Esses são os que dentre os homens foram comprados com primícia para Deus, para o Cordeiro. Eu quero parar aqui agora para explicar o monte de heresia que existe no mundo. Esses não contaminados com as mulheres são os 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Porque naquela época Jesus vai proibir, eles vão ser como se fossem os nazireus escolhidos no Velho Testamento. Deus não pode ter, não é o que se prega hoje. Aí várias igrejas aí, olha, não pode ter relacionamento com mulher, mas homem com homem pode. Isso aí, irmãos, isso é do cão, é do capeta. Irmãos, isso é do cão. E está aí a igreja lotada. O outro camarada, então, ó, a nossa igreja aqui é a missão primícia. Não, primícia são os 144 mil que vão ser os nazireus de Jesus Cristo para pagar o preço que eles não aceitaram Jesus na época que eles deveriam aceitar. Então vão estar lá exatamente essas pessoas. Então diz aqui esse versículo aqui, que eles são virgens que seguem o Cordeiro, onde quer que vai. Eles são dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Deus comprou eles, Deus resgatou eles, e agora essas pessoas são especiais para Deus,
como no caso do Nazireu. Lembra o caso de Sansão? Quando o anjo chegou para a mulher de Manoá, a mãe de Sansão, o que foi que falou assim, ó? Esse menino está no ventre, a partir de agora, você não vai poder tomar vinho, nem bebida forte, nem comer uva. Deu uma receita para ela. Por quê? Porque o que está no teu ventre é nazireu. O nazireu não podia cortar cabelo, não podia cortar barba, não podia chupar uva, não podia beber vinho, não podia nada disso. Era nazireu, não podia casar. Então era escolhido, separado para Deus. Hoje existem igrejas aí que tem, são os 144 mil que estão formando lá, é um monte de gente, tudo enganada, e outros se enganando, e outros, a igreja das primícias, irmãos, primícias, a igreja das primícias foi a igreja do dia de Pentecostes, aquela foi as primícias, foi os primeiros frutos, a primeira colheita. Hoje não existe mais primícia. Então a igreja, os verdadeiros cristãos, só que eles seguem Cristo para onde vai, como esses cristãos aqui. Aonde você vai, você segue a Cristo e Cristo segue você. A verdadeira igreja, irmãos, em um sistema mundano, ela vive, mas não está contaminada com o sistema mundano. O que aconteceu com as igrejas, é que aconteceu com Israel, é que Israel deixou as nações ficar no meio deles e se acostumou com as práticas das nações. Nós cristãos somos a mesma coisa, irmãos. Muitas vezes nós estamos caminhando a vida cristã, mas de repente começamos a compactuar e começamos a conviver com pessoas que não são cristãs, ou que dizem que são cristãos, mas não são, é a falsa ideologia, e nós começamos a aderir àquelas práticas nocivas para a nossa vida espiritual. Então a pessoa não jejua mais, a pessoa não ora mais, a pessoa não lê mais Bíblia, a pessoa se vai no culto, vai, se não vai também está tudo certo, está tudo bem. Eu faço meu culto na minha casa, não é a mesma coisa. Você pode orar onde você estiver, mas culto é coinonia, é comunhão, é a igreja unida, é o povo de Deus unido, é onde Deus passa em revista o exército, é onde Deus vê cada coração, cada mente, cada alma que está disposta a louvar e adorar o Senhor. É diferente, irmãos, é diferente, o culto é diferente. Tem pessoas que não podem, amém, irmãos. Está estudando, está trabalhando, ou está doente, amém. Mas quem pode, irmãos, tem que cultuar o Senhor. Então nós vivemos num sistema mundano, mas não podemos deixar ser contaminado por esse sistema, porque o que Satanás investe é para implantar em nós o sistema do mundo, porque o sistema do mundo é nocivo à nossa fé, é nocivo à nossa alma, é nocivo à nossa vontade, porque o que acontece, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer, que a lei proíbe, que a Bíblia proíbe, eu faço. Por quê? Porque eu estou no sistema. Você já pensou se for aprovado todas essas leis que estão no Congresso lá, como nós oramos aqui ontem à noite? O que vai ter de cristão aí? Negando Jesus Cristo, negando a palavra de Deus? Por que isso? Por causa da chamada ideologia de gênero. Nasceu uma criança, não pode ir lá no cartório, o cartório não pode colar sexo masculino e feminino, não, coloca um ser, uma criança. Está aí para provar. A mãe não pode dizer assim, ganhei um menino homem, um filho homem. Não, ganhei uma criança. O pai não pode dizer assim, eu tenho um filho homem, eu tenho uma filha mulher. Não, não pode. Quem vai dizer que é só isso. Irmãos, a igreja vive no mundo profano. O mundo quer que nós recebamos deles e vivamos e convivamos. E, como disse o Zagalo, engolamos isso de goela abaixo. E eu vou dizer uma coisa para você: engolir espinho de peixe, não é fácil não. Nem mesmo com farinha às vezes você engole espinho de peixe. Cuidado, a mesma coisa somos nós. Então veja bem, esse capítulo 15 nos ensina muito. Então a igreja, irmãos, ela não mente e não tem que enganar. Olha o versículo 5. Versículo 5. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Esses 144 mil agora, os judeus, por comprar, tem a marca de Cristo, a marca de Deus. Na sua boca não existe engano
e são irrepreensíveis. A verdadeira igreja não mente nem tenta enganar. Irmãos, o pior mentiroso é o que mente para si mesmo. Aquele que mente para si mesmo. Você, irmão, nós temos um limite da nossa vida, e a vida de fé também é a mesma coisa. A vida cristã é a mesma coisa. Não adianta querermos ser super crentes e não sermos super crentes. Temos que ser o que somos. Como Paulo diz, pela graça de Deus sou o que sou. A graça de Deus. Não adianta nós dizermos que somos espirituais e não sermos espirituais. Não mente para você mesmo, não tenta mentir para Jesus, não. Esses 144 mil aqui, isso aqui é para ensinar nós hoje. Versículo 5 da tua Bíblia está escrito isso aí, ó. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. A mesma coisa somos nós, irmãos. Não podemos tentar enganar a Deus e negociar com Deus. Irmãos, lembra no caso do Velho Testamento, o sacerdote por administrar os Santos Santos? Se ele tivesse em pecado, o que acontecia? Porque ele entrava no Santo Santo com a corda amarrada na barriga. Porque se ele chegasse lá, e a Bíblia fala que na saia dele, lá nas vestes dele, tinha uma campainha e uma romã. Campainha para fazer o barulho e romã simbolizando já o símbolo do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo e simbolizando o Espírito Santo. Então o sacerdote estava ministrando, tinha aquele barulho. Parou o barulho, podia puxar, que como disse uma vez um pregador, falou assim, o bezerrão estava morto, só puxar e trazer para fora. Agora já pensou o outro sacerdote para entrar agora? Que pavor que ele não ficava? Agora lembra, agora vê o pior para nós igreja. Eles não eram sacerdócio santo. E a Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 2, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade de Deus, propriedade exclusiva de Deus, chamados para fazer as boas obras. Então nós somos sacerdócio santo. Olha que responsabilidade que nós temos diante de Deus. Não podemos tentar enganar a Deus e muito menos mentir. Irmãos, a coisa é séria. É ensinamento para a nossa igreja. Sabe, isso aqui é como diz o velho Rod, né? São doutrinas escriturísticas que ficam às margens, às vezes, da leitura. Às margens, aquela coisa que você passa batido, não toma muito cuidado com isso. Então a verdadeira igreja é compromissada com a verdade. Jesus falou sobre isso, que ele falou assim, a nossa palavra seja sim, sim, e não, não, passar disso é procedência do maligno. Outra coisa que nós vemos agora, irmãos, agora a partir do versículo 6, versículo 7, vamos ver aqui agora. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo, língua e povo. O último apelo mundial a todas as pessoas. Lembra que eu falei que esse capítulo é mal interpretado por 90% dos estudiosos bíblicos, porque aqui você pega agora esse versículo 6 e 7, Deus, e o capítulo 14 todo, está mostrando para nós que Deus está deixando de aplicar a condenação e dando oportunidade para as pessoas, e para as pessoas se arrependeram hoje. Então esse último apelo mundial a todas as pessoas, na época ministrada pelo anjo lá, versículos 6 e 7, olha só. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar os que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a vinda é a hora do seu é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Deus quer que todas as pessoas da época reconheçam o único e verdadeiro Deus, no versículo 6. A mesma coisa é hoje. Por que a igreja prega? E aqui existe uma briga entre pentecostais, não tradicionais, entre fundamentalistas, arminianos, calvinistas e não sei quais musistas que existem todos aí. Evangelho eterno é evangelho que vai ser, irmãos, evangelho eterno é evangelho de Cristo. Não existe dois evangelhos de Cristo, é um só. É o evangelho de Cristo é eterno. O evangelho de Cristo é eterno. O Deus pregou o evangelho para Abraão, o evangelho de Cristo. Ou a Bíblia está errada? Claro que não.
O evangelho eterno é o evangelho de Cristo. O que te leva para a eternidade? É o evangelho de Cristo. É o que nós vamos aprender no evangelho. Então diz aqui, esse texto aqui, que Deus, Ele quer que todo mundo reconheça que Ele é o único Deus verdadeiro. Por quê? Ninguém poderá apresentar desculpa de nunca ter ouvido a Deus. Ou de uma maneira ou de outra, todo ser humano ouviu a Deus. Um dia faz menção outro dia, uma noite outra noite, sem linguagem, sem fala. O céu manifesta a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, sobre a teologia natural, ele fala que todo homem está indesculpável diante de Deus, ou de uma maneira ou de outra a pessoa ouviu Deus falar, ouviu Deus falar. Eu já tive uma experiência disso. Pessoa lá no meio do mato, pessoa fala assim: rapaz, mas eu sempre ouvia coisa diferente, mas eu falava, não está certo não. Agora do jeito que você falou, a coisa é certa mesmo. E sabe que você tem razão? Eu falei, não, eu não tenho razão, quem tem razão é a Bíblia Sagrada. A pessoa ouvia dizer, só que no consciente dela fala assim: espera aí, isso aí não está certo não. Está certo não, por quê? No seu consciente, sabia que existia um Deus diferente do que as pessoas diziam. Então o que Deus sempre exigiu, exigirá, é temor e glória devida ao seu nome. O que Deus exige de todo ser humano é o temor a Ele e a glória devida ao nome dEle. Versículo 7, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória. Quem teme a Deus, dá glória a Deus, irmãos. Dar glória a Deus é bem dizer, é glorificar, é exaltar. Não é você sair pulando, profetizando, nada disso, não. Isso também é, mas é você dar glória a Deus de coração, abrir a boca. É você ter prazer em cultuar o Senhor. Não é ficar em pé, deitado, sentado ou na rede, não. É prazer em cultuar o Senhor. Mesmo dentro da barriga de um peixe, orando, ele vai receber a resposta de Deus. Então o que Deus exige é temor e a glória devida ao nome dEle. Temer a Deus, dá-lhe glória. Se você tem temor a Deus, você glorifica a Deus. Se você tem temor a Deus, você, meu irmão e minha irmã, você tem prazer em glorificar a Deus. Agora, se não tem temor a Deus, meu irmão, aí entra um monte de coisa. É fofoca, intriga, contenda, vanglória. Porque eu. Irmãos, o eu, Deus mandou matar tudo. Jebuseu, cananeu, ferizeu, jebuseu, que mais? Tudo morreu. O eu tem que morrer. O que tem que ser exaltado, tem que viver, é Deus em nossas vidas, irmãos. O eu faz parte do egocentrismo do homem. Deus quer que você tema a Ele e dá-lhe glória. Glória a Deus porque Ele recebe o meu louvor e minha gratidão. Glória a Deus porque Ele me salvou. Glória a Deus porque aqui estou diante desse quadro da Santa Ceia. Vou me sentar à mesa com o Senhor. Ele me convidou porque Ele me salvou, me remiu pelo seu sangue. Agora eu vou comer simbolicamente da sua carne e beber do seu sangue. Vou me alimentar do Senhor para viver com o Senhor. Irmãos, estamos vivendo uma época dificílima das pessoas entenderem isso, que o Evangelho não é qualquer coisa barata e banal, não. O Evangelho é coisa séria, é responsabilidade. No Evangelho não existe mentira, não existe engano, porque o nosso Deus é o Deus da verdade, é o Deus que faz as coisas tudo certas. Outra coisa que nós vemos no versículo 7, Deus sempre deu e dará oportunidade para arrependimento. Versículo 7 deixa bem claro isso, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Olha, estou certo como vai ter o arrebatamento da igreja, como vai ter castigo. Tema a Deus e dai glória a Deus. Na grande tribulação, já estão passando por isso. Agora, irmão, nós temos que estar preparados, glorificando a Deus, exaltando a Deus, para não passar por esse momento. Isso aqui é um alerta para nós. Tema a Deus, dá-lhe glória, porque é a oportunidade que nós temos, irmãos. Nesta vida, a oportunidade de glorificar a Deus é pouca, é pouca. Um dia que nem hoje, nós passamos aqui 1 hora de manhã, 1h30 de manhã, ou 2 horas, que é meio 8 horas para orar, e mais 2 horas da tarde, 4 horas. O dia tem 24 horas, sobra 20. Irmãos, falta de tempo é
não é desculpa para Deus. Deus deu 24 horas para todo mundo. Eu tive um chefe que dizia assim: por que, fulano, você não preencheu o relatório, o diário de serviço? Porque não deu tempo. Por que não deu tempo? Não, porque você é incapacitado. E explicava com detalhes. Porque você delega. Irmãos, tempo quem faz é você. É você que faz seu tempo. Deus dá 24 horas para todo mundo. Agora o que acontece a maioria das vezes, sabe o que é? E agora eu vou mexer com muita gente. E para mim, se gostar ou não gostar, é a mesma coisa, irmãos. Ao invés de descansar, fica na frente da televisão até de madrugada. Depois para levantar é ruim. E depois também tem outra coisa: se enrola durante o dia e à noite chega lá do culto. Cadê? Não tem mais prazer em ir para o culto. E às vezes perdeu até a hora de ir para o culto. Por que isso, irmãos? Não sabe controlar o seu tempo. Temei a Deus e dai-lhe glória. Ele deu 24 horas para nós todos, para ninguém dizer que tem mais tempo que o outro. Todos nós temos tempo, irmãos. Todos nós temos tempo. O que falta é exatamente nós coordenar o nosso tempo. E por último, vamos encerrarmos aqui hoje. Se Deus permitir, vamos continuar esse assunto na próxima ocasião. Não quero comentar com os irmãos. Deus, meu, requer da sua criação verdadeira adoração. Não é uma adoração fantasiosa, cheia de glamour. Nada disso não. Deus não quer nada disso não. Deus não quer mentira, diz o versículo 5 aqui. Não achou engano. Na sua boca não achou engano e são irrepreensíveis. Deus não quer engano nem mentira. Deus não quer que nós venhamos a negociar com Ele. Deus não quer. Deus não quer, irmãos. Deus não quer algo sobrenatural de cada um de nós, não. Deus quer somente o necessário de cada um